quero dizer aqui com essa palavra, na verdade eu ia pregar sobre uma outra coisa, mas eu acabei mudando aí por uma situação que me ocorreu e eu entendi que era melhor compartilhar essa palavra com vocês do que a outra que eu ia falar, que era Lucas 7. Tá? Reparem que o versículo começa dizendo: na verdade todos aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse pequeno versículo aqui, ó, tem uma condição que é muito dura de ser admitida, né? O Filho de Deus é aquele que é movido pelo Espírito. Se você não é movido pelo Espírito de Deus, você não atesta isso. Aqueles que não são movidos pelo Espírito não são filhos de Deus. É interessante essa comparação, né? Porque tá um pouco do povo aí, né? Todo mundo é filho de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus. Ah, mas eu também tenho direito porque eu sou filho de Deus. Conversa. Só é filho de Deus quem se encaixa nessa palavra. Tá? E todos aqueles que creram no seu nome receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é uma das passagens mais lindas que eu acho da Bíblia, que é o Evangelho de João, capítulo 1. É só você olhar lá. Então não é qualquer um que é filho de Deus. Isso é uma coisa que já começa a pegar por aí, né? Porque todo mundo acha que é filho de Deus. Ele é uma ova. Não é. Para ser filho de Deus, você precisa ser movido pelo seu Espírito. Você precisa ter crido que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, Redentor dos seus pecados e aquele que trouxe a transformação para todos nós. Se você está nessa condição, parabéns, você é filho de Deus, recebeu a condição de filho de Deus. Então, a carta aos Romanos que Paulo prega é uma carta para filhos, não é uma carta para pessoas que não creem. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é uma conversa sobre um trecho da Bíblia para filhos, para pessoas que creem, pessoas que estão inseridas nesse contexto. E essa é a primeira coisa que eu queria falar para você. Se você é filho, se você é movido pelo Espírito Santo, assuma essa condição de filho na sua vida. Assuma isso. E assumir a condição de filho traz para nós uma série de benefícios. Tá? O primeiro deles é esse aqui, ó. O próprio Espírito atesta em união com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos e igualmente herdeiros. Aqui é onde eu queria chegar, a primeira coisa. Se você é filho, quer dizer o quê? Que Deus é seu pai. Que Jesus Cristo é o quê? Seu irmão mais velho. Então você tem um irmão mais velho, chamado Jesus Cristo. Tá? Se você não tem irmão nenhum aqui nesse mundo, você tem um irmão mais velho em Deus, chamado Jesus Cristo. Tá? Se você é filho, você é herdeiro. É só você pensar em Deus como um grande rei, que é o que ele é. Ele é pai, mas ele é rei. Tá? Um rei concede ao seu filho, que é herdeiro do trono, todos os benefícios e tudo aquilo que é próprio do rei, que é próprio do seu reino. Então, se você é filho, você é herdeiro. E se você é herdeiro, você tem o mesmo direito que Jesus. Então, para nós sermos prósperos na nossa vida, para nós nos desenvolvermos aqui, e para nós sermos aquilo que Deus realmente quer de nós, nós precisamos assumir essa condição de herdeiros. Então você tem direito a tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Deus tem em Jesus. Nós temos direito a isso. Tá? Então, ó, todas as bênçãos, tudo aquilo que você imaginar, você tem direito. Tudo. Tudo que você está imaginando agora aí na sua cabeça, você tem direito. Tá? O grande lance da nossa vida é usufruir, aprender a usufruir disso. Então, uma das grandes dificuldades do cristão é essa. É você entender essa condição, assumir isso na sua vida e usufruir disso. Mas como é que você usufrui de todas as bênçãos que Deus concedeu para você? Toda a cura, toda a libertação, toda a restituição. Vai lá com a mamãe um pouquinho. Vai. Vai lá com a mamãe um pouquinho. Todas as bênçãos, todas as curas, todas as libertações, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que Deus fez por nós, nós temos direito uma vez que somos filhos e somos herdeiros. Então assume isso para a sua vida. Você não foi feito para viver sofrendo pelos canos. Você não foi feito para ser um derrotado aqui nessa terra. A nossa vida é uma vida vitoriosa, mesmo que você não tenha vitória em tudo aquilo que você faça. Tá? É só você olhar a vida dos discípulos aqui.
É só você olhar o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi chicoteado, ele passou fome, ele passou frio, ele foi picado por serpente, ele sofreu naufrágio, só porrada. Mas a vida do cara foi totalmente vitoriosa. Então, assume essa condição da sua vida. Somos herdeiros, somos filhos em Cristo. Então, nós temos uma condição de vitória, nós temos uma condição de bênção, nós temos uma condição de saúde, nós temos todas essas coisas que foram concedidas por Cristo, através da sua cruz. Por isso que a cruz é o grande instrumento para nós de transformação, de libertação. Quando você olha para a cruz, você tem que lembrar disso, que aquilo é a porta de entrada para todas as bênçãos da nossa vida. Então, a grande dificuldade que eu enxergo hoje para nós que estamos nessa condição é nos apropriarmos disso. Se as bênçãos estão todas lá, tem uma outra passagem na Bíblia que fala que as bênçãos estão todas liberadas nas regiões celestiais. Acontece que região celestial é espírito ainda. O reino de Deus para nós é espiritual. Nós não temos ainda como tocar nessas coisas aqui agora. Não temos. A restituição de saúde que você precisa está lá já, garantida nas regiões celestiais. A transformação que você precisa para ser uma pessoa nova já está lá, garantida. A cura para uma enfermidade que você tem, ou para alguma enfermidade de algum membro da sua família, já está lá, garantida. Você não tem que lutar para conseguir essas coisas. Você precisa arrumar um jeito de viabilizá-las. É diferente. Tá? É diferente você ter que conquistar por alguma coisa e você já ter essa coisa para você e precisar viabilizar. Então o nosso grande desafio aqui, enquanto filhos nessa terra, já que ainda nós não nos manifestamos, né? Jesus ainda não voltou e não se manifestou na sua vinda gloriosa, e portanto nós também não nos manifestamos, é como viabilizar essas coisas. Tá? Como você viabiliza uma coisa que é espiritual e traz para o mundo físico? Porque isso aqui é mundo físico. Ó. Você está vivendo nesse mundo físico. Tá? Você sente frio, você sente fome. Tá? Se alguém espirrar em você cheio de gripe, você pega gripe. Tá? Se alguém beliscar você sente dor. Né? Quando você trabalha demais, você cansa. Então, nós estamos falando de situações, bênçãos, herança espiritual, que já nos foi dada em Cristo, mas como trazer isso para o mundo físico, para o mundo material, e você usufruir dessas coisas aqui. A primeira coisa para que isso aconteça é você entender, aceitar e proclamar constantemente a sua condição de filho. Quem não é filho não tem direito a isso. Não tem direito a isso. Isso pode ser a princípio injusto, mas não é injusto. Não é injusto. Como é que Deus vai dar alguma coisa para você se você não o aceita? Não tem como. Não tem como. Então não é injusto. É uma condição que nós, enquanto pessoas que aceitamos Jesus Cristo, recebemos. É isso. Tá? Então, para viabilizar essas coisas do mundo espiritual para o mundo físico, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar essa condição, entender a sua condição de filho, de herdeiro, e proclamar isso todo dia, todo santo dia, pelo Espírito Santo, proclamar esse tipo de coisa, até que essa verdade entre dentro de você de um jeito que ela não consiga mais, que você não consiga mais separar o que é essa condição da sua pessoa física. Da sua pessoa física. Eu não consigo mais dissociar a condição de filho de Deus, homem espiritual, da minha, do Caio. Não tem mais como separar. Ora eu vou agir como um Caio natural, ora eu vou agir como um Caio espiritual. A hora que eu estou aqui no grupo de oração, eu sou todo bonitinho, todo cheirosinho, falo com vocês com o maior respeito do mundo, fecho o meu olhinho, levanto a minha mão, sou um cara espiritual. Daqui para fora eu sou um cara diferente. Não pode ser assim. Você precisa proclamar essa condição de filho e de herdeiro todo dia, todo santo dia. Isso é oração de poder. Oração de poder não é esse bando de livrinho que tem por aí, com 50 mil orações escritas, onde você repete e algo acontece na sua vida. Isso é oração de poder. Essas orações eu não tenho nada contra não, mas isso aqui é oração de poder. Você assume diante de Deus que você é filho. Eu vejo aí pelo WhatsApp, né, quando o pessoal fala bom dia, Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer junto hoje?
Muita gente coloca isso no WhatsApp. Eu acho legal. Por que você não proclama todo dia? Eu sou filho, Senhor. Eu acordo meu dia na condição de filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. E se eu sou herdeiro, versículo 31, o que nós diremos então? Se eu sou herdeiro, se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus fala que Ele move montanhas e troca reinos pelos seus filhos. Então, se você é herdeiro, quem será contra você? Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem demônio, nem nada, nem doença, nem cansaço, nem circunstância, nada poderá separar você do amor de Deus, nada poderá tirar essa condição de filho, essa condição de herdeiro. Então, para você ser uma pessoa próspera na vida e para começar a viabilizar as bênçãos espirituais que já foram conquistadas pela cruz para a sua vida, você precisa entender isso e precisa assumir e proclamar todos os dias que você é filho, que você é herdeiro, que se Deus é por mim, quem será contra? Tá? Se Deus não poupou o seu próprio filho e entregou por nós, como não havia de nos dar também com Ele todas as coisas? A Bíblia faz questão de colocar entre vírgulas com Ele. Então você tem tudo em quem? Em Cristo. Fora de Cristo você não tem nada. O que é que você tem fora de Cristo? Aquilo que você consegue pela sua própria força, que é limitada, né? Que é muito limitada. Então, se Ele entregou Jesus por nós, como não havia de nos dar também com Ele todas as coisas? Está aqui outra condição. Isso é oração de poder. Eu tenho todas as coisas em Cristo. Proclama isso todo dia na sua vida, até isso enraizar dentro de você, que já não é mais possível separar o Rodrigo dessa condição. Já não é mais possível olhar para o Rodrigo e falar, o Rodrigo, não. É isso aqui, enraizado no coração dele, entranhado lá dentro dele, não tem mais como separar. O Rodrigo vai ser filho, vai ser herdeiro, vai ter em Cristo todas as coisas aqui no grupo, no trabalho dele, dentro da casa dele, na escola, em todos os lugares, ele vai ser sempre filho, sempre manifestar essa condição. Tá? Em Cristo, mas em tudo isso somos nós mais que vencedores por aquele que nos amou. Imagina uma pessoa que disputa uma prova e vence essa prova. Eu estou falando do primeiro lugar, não estou falando do segundo não, nem do terceiro, estou falando do primeiro. Pense numa competição de natação, ou pensa num vestibular, o cara que entra em primeiro lugar. O que esse cara é para o mundo? Vencedor. Aqui está dizendo na Bíblia que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não existe uma palavra no vocabulário dos homens que expresse essa condição. Não existe uma palavra que diga o que é ser mais do que vencedor. Não tem. Então a gente usa que expressão? Essa aqui. Eu sou mais que vencedor em Cristo. E mais que vencedor em todos os aspectos. Deus quer que você seja mais que vencedor em todos os campos da sua vida. Não só na sua vida ministerial na igreja. Ou não só na sua profissão. Mas em todos os aspectos. Todos os campos da sua vida. Desde que você assuma essa condição de filho. De herdeiro. De mais que vencedor. De que em Cristo tenho todas as coisas. Em Cristo sou nova criatura, homem espiritual. Isso é oração de poder. Atesta isso todo dia. Senhor, eu sou nova criatura. Pelo sacrifício do teu filho, eu sou uma nova criatura. Fomos crucificados com ele para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre você. Você não pode dar a desculpa de que, você sabe como é que é, né? A carne é fraca, o pecado me venceu. Não, o pecado não tem mais poder sobre você. Ele só vai reinar sobre você se você quiser. Diferente daqueles que não conhecem, que não têm essa condição de filhos, que só tem uma opção. Eles só são aquilo. Eles só têm essa condição. Não tem a condição contrária, a condição de filho. Então o pecado domina, o pecado consegue controlar. Nós não podemos mais ter essa desculpa. O pecado é mais forte em mim. A Bíblia fala que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então se a graça não está superabundando, sobrepujando o pecado na sua vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ou Deus é um tremendo mentiroso, ou você está fazendo alguma coisa errada. Como eu acho que Deus não é um mentiroso, tá? A culpa de quem que é? A culpa é sua, a culpa é minha. Se o pecado está
sobrepujando você. Enquanto nós não assumirmos essa condição de filho, de herdeiros, de mais que vencedores, que nada pode nos separar do amor de Deus, e que em Cristo nós temos tudo, nós não conseguiremos ser pessoas prósperas, no sentido essencial da palavra, não prosperidade financeira, mas a prosperidade espiritual, a prosperidade material, a prosperidade de Deus, a prosperidade total na nossa vida. Tá? Não é só em um campo, é em todos. Uma vez que você entende isso e assume essa condição, e proclama e profetiza isso todos os dias, a ponto do Espírito ir imprimindo isso dentro de você, você começa a tocar a região espiritual, a região celestial, para se apropriar das bênçãos que foram conquistadas para você. Todo tipo de bênção. Todo tipo de bênção. Tá? Então, somente filhos têm acesso a isso. É como se, nessa condição, o seu braço alcançasse uma região em que outros não alcançam. Só o filho tem direito a isso. Só o filho. Tá? E mais, o filho que entende isso e que desenvolve isso. Por isso que existe diferença entre uma pessoa ser salva em Cristo e uma pessoa desenvolver a sua salvação em Cristo. Todos aqui que creram no Senhor Jesus receberam o dom, a graça da salvação, porque é uma coisa impagável, é uma coisa que não tem preço para vocês, para nós. O preço é impagável. Foi sangue de Jesus. Esse era o preço. Foi conquistado. A partir disso, você tem que desenvolver a sua condição de filho, de homem espiritual, de pessoa nova. Em quem? Nele, em Cristo Jesus. Então esse é o grande desafio. Desenvolver a nossa salvação. Esse é o grande desafio para nós. E quando você vive isso, começa a experimentar essas coisas e ter esse entendimento, você começa a acessar as regiões espirituais e começa a conseguir viabilizar essas coisas para você. A minha filha está na escola, quinta-feira agora, pau, vômito um atrás do outro. Escolinha, virose, normal, diarreia, vômito, um pouquinho de febre, 4, 5 vezes seguida. Eu trabalhando, a Camila cuidando dela, de um jeito espetacular, tratamos a menininha, soro na veia, beleza, eu e a Camila no hospital. Hoje é sábado, sexta-feira, estou eu de noite, aqui na Unimed, com a minha mulher, com a mesma virose. Vomitou um monte, passando mal, diarreia, arrebentada, parecia que tinha passado um rolo compressor em cima. Quando eu vi aquela situação, eu falei, putz, parece que o próximo sou eu, né? Porque virose é cruel, né? Se pega um ali dentro de casa, a menina vomitou nela, eu abracei a menina, a gente fica junto no colo, a menina vomitando, estimulando ela, né? Eu falei, o próximo sou eu. Eu tinha duas opções. Ou eu aceitava essa condição fisiológica, essa condição humana de você ter esse tipo de coisa, ou então eu tentava buscar essa bênção de cura, e eu não vou ter essa coisa. E esse negócio enraizou dentro de mim, Senhor, eu sou filho, eu não vou pegar esse negócio. Em nome de Jesus, essa virose vai acabar nela, aqui na Camila, e não vai passar para mim, não vai passar para os outros, vai ficar aqui e vai cair por terra, porque eu sou filho, o Senhor assumiu as nossas enfermidades na cruz, o Senhor conquistou as bênçãos para nós, eu não aceito essa condição de enfermidade, eu não quero, eu não aceito. E orei. Estou inteiro, não tive virose até agora, não tive nada, me sinto perfeitamente bem, estou super tranquilo, já faz aí 2 dias que aconteceu com elas, estou sossegado, estou tranquilo, e eu creio que não vou pegar. Então isso é um toque, né? Um acesso lá na prateleira espiritual, todas as curas de todas as enfermidades, de todas as condições. Eu cheguei lá e, é para mim, eu não quero, não vou ter isso aí, não vou ter, não vou. Isso é ser super-homem? Claro que não é ser super-homem. É você entender a sua condição de filho e aceitar isso e proclamar isso e viver isso. Isso quer dizer que eu estou imune a todas as doenças? Eu não estou imune a todas as doenças. Mas em Cristo eu fico.
você também fica. Aí vai do nosso grau de proximidade de Deus. Quanto mais próximo você está, mais você consegue. Já orei 50 mil vezes por muitas curas e nunca fui atendido. Eu tenho muito mais derrota nessa área do que vitória, muito mais. Só que tem hora que parece que o Espírito dá um tranco e você entende isso, a palavra vem e você fala, não, peraí, eu sou filho, eu não vou aceitar. E você ora e não acontece. Tá? Na semana retrasada eu precisei de uma situação como essa e não consegui. Não consegui. Não deu certo. Não foi. Não foi. Tá? Mas por que essa vez foi e da outra vez não foi? Por que será que funcionou uma vez e a outra não funcionou? Será que Deus estava dormindo naquela hora que eu pedi, que eu orei? É verdade, ele está dormindo, está ocupado demais com outras coisas, né? E não escuta o que você está falando. Aí vem a maneira com que você consegue, o caminho, a maneira com que você consegue transpor esse abismo entre físico e espiritual. Se chama a palavra de Deus. Pessoal, isso é uma regra. Isso funciona sempre. E é assim que Deus trabalha. Tá? Toda vez que você estiver passando por uma situação difícil, por um problema, você ora por isso, você pede a ação de Deus. Toda vez que Deus te der uma palavra, isso produz fé em você, e você aceita e proclama essa condição, e crê nisso, você consegue. Você consegue tocar o espiritual, puxar para você aquilo que você precisa. Se não for pela palavra de Deus, essa viabilidade, como nós estamos falando aqui, não é uma questão de lutar por, é uma questão de viabilidade. Tá? É impossível transpor físico para o espiritual com meios físicos. Você só trata coisas espirituais com armas espirituais. Você trata coisas físicas com armas físicas. Tá? A única maneira de você transpor esse abismo entre o físico e o espiritual e tocar lá e pegar aquilo que você precisa é através da palavra de Deus. Se não vier uma palavra, se não vier alguma coisa de Deus, nós lutamos em vão. Nós ficamos patinando. Daí a importância de você buscar a palavra de Deus, de você ter esse livro na mão, e não só na mão, mas estar sempre lendo, sempre meditando, sempre orando com ele, para que essa palavra se transforme dentro de você e fique enraizada em você, como nós falamos agora há pouco da condição de filho. Se não for pela palavra de Deus, não vai. Como é que Deus resolveu o problema da condenação do homem? Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus era a palavra, e a palavra estava com o Pai. O Evangelho de João fala no comecinho tudo isso. Então, foi necessário que algo que estava com Deus, o Verbo, e Verbo é uma palavra, se transformasse fisicamente, viesse até aqui para romper essa condição de condenação. Funciona da mesma forma até hoje. Para que você tenha acesso às coisas espirituais e cresça na fé, precisa ser através da palavra de Deus. Precisa ser através da palavra de Deus. Se não for por ela, nós não avançamos, nós patinamos. Tá? Portanto, se você está priorizando outras coisas na sua vida, ao invés da palavra de Deus, está na hora de repensar na escala de valores. Está na hora de ajustar a escala de valores e colocar a palavra de Deus no seu devido lugar. Porque é por ela que nós conseguimos acessar as regiões espirituais. É por ela que você consegue golpear o inimigo que está te afugentando, que está te atrapalhando, que está ao seu derredor tentando te pegar. É com a palavra de Deus, que é chamada de espada do Espírito, que você golpeia o inimigo e expulsa ele de perto de você. Tá? É pela palavra de Deus que você acessa as regiões espirituais e pega aqui, ó, como não havia de nos dar também com ele todas as coisas, é através da palavra de Deus. Tá? Veio para mim essa palavra quando eu pedi, sobre a condição de filho. Assume a condição de filho. E eu assumi e eu não peguei a virose. Eu não peguei a virose. Já teve algumas outras ocasiões de eu receber uma palavra desse tipo, crer, proclamar, crer e viver e acontecer a graça. Como já teve outras ocasiões, eu não consegui
de não vir uma palavra por uma série de fatores que eu não sei explicar qual é, e aí você não consegue aquilo que você está querendo. Tá? Deus trata conosco através da sua palavra. Então você precisa priorizar a palavra de Deus na sua vida. Você precisa priorizar isso, porque se não priorizar, você não consegue um veículo, um mecanismo de acesso nas regiões espirituais para poder conseguir aquilo que você precisa. É tudo. Todo tipo de coisa que você precisa já está garantido lá. Tá? Um emprego dos sonhos já está lá. Já está lá. Tá? O companheiro para a sua vida, a companheira para a sua vida, já está lá. Está escrito aqui, ó, todas as coisas. Então, é insensato você não pensar em tudo, né? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Senão não estaria tudo aqui. Teria todas as coisas, porém, isso não. Mas está escrito todas as coisas aqui. Todas. Então, aonde a minha imaginação vai? Tem. Nós temos que aprender a viabilizar, a acessar essas regiões. Nós não estamos mais no tempo de sermos cristãos pequeninos, de sermos pessoas que são movidos por qualquer tipo de vento que sobra sobre a nossa vida. Tá? Qualquer tribulação, qualquer coisinha, não pode mais ser capaz de nos derrotar, de nos abalar. O cristão tem esse poder diferente dos outros. Ele passa por uma tempestade e sai inteiro. Você não pode passar por uma tempestade, por uma tribulação e sair arrebentado, sair estourado, destruído. Não pode. Você precisa sair inteiro, você precisa sair cheio. Essa é a nossa condição. Assume isso para a sua vida. Vive isso. Creia que Deus tem o melhor e que é através da sua palavra que as coisas são viabilizadas. Que aí a coisa acontece. A nossa vida deslancha. A nossa vida vai para frente. Senão a gente patina. A gente fica titubeando. Achando que está fazendo tantas coisas espirituais e na verdade não está fazendo nada. Na verdade não está tendo significado quase que nenhum. Ou então é muito pouco produtivo, muito pouco frutífero aquilo que nós temos feito. Tá? Assume a sua condição de filho, a sua condição de herdeiro, de que em Cristo você tem todas as coisas. Em Cristo, não é fora dele. A gente gosta muito daquela passagem, né, buscar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais nos será dado por acréscimo. De novo, tudo é tudo. Só que a gente inverte, né? A gente quer primeiro o acréscimo e depois, se sobrar um tempinho, eu busco a Deus. É invertido. Por que não acontece as coisas na minha vida? Porque você não está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Lógico que eu estou buscando, eu estou vindo aqui, eu estou fazendo, eu estou orando. Então era para estar acontecendo. Se não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente tem que fazer essa reflexão sempre na nossa vida. Sempre na nossa vida. Amém?